pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Mentes Brilhantes. Aqui vos fala o Edilson Yamahango. Hoje trago para vocês um tema super pertinente, super importante, simples, mas que de alguma forma tem trazido algumas inquietações para alguns estudantes. Hoje basicamente vamos falar de equilíbrio do mercado, mas antes subscreva-se, ative o sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum vídeo que será postado aqui no grupo. Então vamos a isto. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Basicamente o que nós queremos? Queremos aprender a identificar as funções da procura e da oferta, aquelas duas funções muito famosas para estudantes de economia, e aprender a calcular o equilíbrio do mercado, representá-lo graficamente, calcular o excedente do consumidor, do produtor e outras questões que vamos abordar durante a nossa aula. Então, vamos ao que interessa. Vamos aqui colocar o nosso tema para a aula de hoje: equilíbrio do mercado. Então, vamos supor que temos duas funções. Primeira definida por 12.000, pode ser menos 300p. A segunda 300p menos 6.000. Então, primeiro, nestas duas funções, vamos identificar qual é que é a função procura, qual é que é a função de oferta. Lembrando que a função procura ou função demanda, ela é uma função decrescente. Isso quer dizer que ela tem coeficiente angular negativo. Qual é que é a função que tem coeficiente angular negativo? Obviamente que é a primeira função. É só percebermos aqui que o que está multiplicado com a variável p é negativo. Logo, esta é a função decrescente. Então, essa é a função da procura ou da demanda. Se a função da procura ou demanda tem coeficiente angular negativo, a função oferta será ao contrário. Ela tem coeficiente angular positivo e é sempre crescente. Então, já sabemos identificar, percebemos como se identifica a função da procura e da oferta. Em seguida, só calculamos o preço e as quantidades que equilibram este mercado. Como é que nós fazemos isto? É igualar as duas funções. Então, vamos dizer que QD tem que ser igual a QS, ou podia ser ao contrário. Então, podemos ter aqui, ou temos aqui, 12.000 menos 300p tem de ser igual a 300p menos 6.000. O que nos resta aqui é resolver essa equação linear simples. Vamos passar esse menos 300 para outro membro, para dizer que vamos ter o quê? 300p mais 300p tem que ser igual. Passamos esse menos 6.000 para outro membro, vamos dar adicional. 12.000 mais 6.000. 300p mais 300p vai dar 600p. Tem que ser igual a 18.000. Então o preço será igual a 18.000 dividido por 6.000. Passamos isso sem estar multiplicando, quando passa, divide. E o preço será igual. Podemos simplificar os zeros para ficarmos com números relativamente menores. Então dividimos 18 por 6, que dá 3, e copiamos aquele zero que resta. Já encontramos o preço de equilíbrio. O que nos resta agora é encontrar a quantidade de equilíbrio. Como é que faremos isto? Vamos pegar o preço e substituir numa das funções. Lembrando que se você substituir na função da demanda ou da oferta, as quantidades serão as mesmas. Então vamos ter o quê? Que substituímos na primeira função. Tem que ser igual a 12.000 menos 300 vezes, no lugar do preço, vamos escrever o 30. O P deu 30. Então o que será igual a 12.000 menos 300 vezes 30 dá 9.000. Então vamos fazer essa subtração simples que vai nos dar 3.000. Então já temos o preço e as quantidades que equilibram este mercado. Em seguida, o que faremos? Vamos representar este equilíbrio graficamente. Então vamos fazer aqui uma reta vertical e outra horizontal. Então no eixo vertical, este é o eixo equivalente ao preço, e o horizontal é o eixo equivalente às quantidades. Então a primeira coisa que vamos fazer é traçar a reta decrescente. Nesse caso é a reta relativa. Lembra-se que a função que é decrescente é a função da procura, da demanda. Então logo, esta função que traçamos é a função da demanda. Em seguida vamos identificar os valores que aparecem aqui nos extremos. Sabendo que esse é o eixo equivalente ao preço, essa extremidade aqui
nos dá o preço quando as quantidades são de zero. Então, o que nós iremos fazer? Vamos pegar a função da demanda, neste caso, igualarmos a zero. Ou seja, aqui onde tem QD, vamos colocar o zero, para dizer que vamos ter o quê? 12.000 menos 300π tem que ser igual a zero. Então, resolvendo esta equação linear, vamos ter o preço quando as quantidades são de zero, para substituirmos aqui ou colocarmos aqui. Vamos ter o quê? 300π é igual a 12.000. Então, P será igual a quê? A 12.000 dividido por 300. Passamos do 300 para lá e passa a dividir. De novo, podemos simplificar os zeros para ficar com um número relativamente menor. 120 dividido por 3, isso vai nos dar 40. Para dizer que o preço, quando as quantidades são de zero, é igual a 40. O mesmo faremos por aqui nas quantidades. Apesar de este valor não será muito necessário para o que nós queremos fazer, mas é importante que a gente calcule para tu ficares com essa noção. Então, qual é que serão as quantidades quando o preço é zero? Pega na função demanda e substitua o P por zero. Substituindo o P por zero, vamos ter 300 vezes zero, que dá zero. Então, passamos a ter 12.000 menos zero, vai dar 12.000. Então, quer dizer que este valor é 12.000. Já representamos os extremos da função da demanda. O que faremos agora? Vamos representar os extremos da função da oferta. Primeiro, vamos traçar a função oferta, sabendo que ela é crescente, porque tem um coeficiente angular positivo. Então, notamos que há um ponto, existe esse ponto aqui, que é onde as duas funções se tangenciam. Neste ponto aqui, temos o preço e as quantidades que equilibram este mercado. Qual é o preço? O preço que equilibra este mercado foi de 30. Abaixo, um pouco abaixo do 40. E as quantidades são de 3.000. O que nos resta? Calcular preço quando as quantidades são de zero na função da oferta, neste caso. Então, faremos o mesmo procedimento. Então, vamos dizer o que? Até podemos especificar. Vamos dizer que S igual a zero. O que temos? Temos 300π menos 6.000 é igual a zero. Vamos ter 300π. Passamos esse termo para lá. Menos 600, nesse caso, vamos dar destinar. Vamos ficar com 6.000. Então, o preço será igual a 6.000 dividido por 300. Cortamos os zeros para... Ficamos com números relativamente menores. 60 dividido por 3 vai nos dar 20. Então, já temos aqui o preço quando as quantidades são de zero. É o 20. Então, o que aconteceu? Temos o preço quando as quantidades são de zero, estão um pouco abaixo do preço de equilíbrio. Então, o que temos aqui? Já representamos a função ao equilíbrio do mercado, aliás, graficamente. O que nós vamos fazer agora? Calcular os excedentes. O excedente do consumidor e do produtor. E, por fim, vamos calcular o excedente total. Primeiro, vamos trazer um conceito muito simples do que é excedente do consumidor. O excedente do consumidor será a diferença entre o preço que o consumidor está disposto a pagar pelo preço que o consumidor acaba pagando. Vamos tentar simplificar dando um exemplo. Suponhamos que tu queres comprar uma camisa e a camisa, tu estás disposto a pagar pela camisa 250 meticais. Então tu te deslocas para a tal loja e falas com o revendedor ou o vendedor neste caso. Mas o preço que tu acabas pagando é um preço menor, comparativamente menor ao preço que tu estavas disposto a pagar. Suponhamos que tu acabas pagando por 200 meticais. Então a diferença entre esses 250 que tu estavas disposto a pagar e o 200 que tu acabaste pagando, a diferença entre esses dois valores, que é igual a 50, é o teu excedente do consumidor. E geometricamente ou graficamente é dado por esta região aqui. O excedente do consumidor será esta área aqui. Se o excedente do consumidor é esta área, o excedente do produtor será a área restante. Nesse caso, será esta área. Então, o que seria o excedente do produtor? O excedente do produtor seria a diferença entre o preço que o produtor está disponível a receber pelo preço que ele acaba recebendo. Um exemplo concreto para tu entenderes melhor. Suponhamos que tu és vendedor de uma camisa. Vamos lá, não sair do exemplo, vamos dar um exemplo de camisa. Tu vendes a camisa por 250 meticais. Mas, no ato da venda, tu acabas vendendo a camiseta por 300 meticais. Então, a diferença entre o preço que tu recebeste e o preço que tu estava disposto a receber
será igual a 50, porque temos 300 menos 250 que será igual a 50. Aquele é o excedente do produtor. Então, que é representado por esta área aqui. Então, já que o excedente do consumidor e do produtor é representado por áreas, vamos olhar de que figura se trata esta figura aqui. Vamos perceber que esta figura é um triângulo. Então, como é que nós calculamos a área do triângulo? Geometria, lembras? Quando agazetar as aulas do ensino médio. Então, o excedente do consumidor será a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, o excedente do consumidor será igual. Qual é que é a nossa base? A nossa base será essa distância aqui, que nesse caso é de 3.000. Então, temos 3.000 vezes a altura, é a diferença, esta altura. Sabemos que a altura sempre forma um ângulo de 90 graus, não se esqueça disso. Então, é a diferença desse 40 por esse 30 aqui, que nesse caso 40 menos 30 dá 10. Sobre 2. Fazendo essa matemática, isso vai nos dar 300 vezes 10, dá 30.000, dividido por 2, dá 15.000. Tendo calculado o excedente do consumidor, agora vamos calcular o excedente do produtor. O excedente do produtor será o quê? Será a fórmula mesma, já que as duas figuras formadas aqui são um triângulo. Então vamos ter base, mas nem sempre isto acontece. Pode ser que o excedente do consumidor geralmente não varia, basicamente, na maioria dos casos, sempre um triângulo. Agora, o produtor pode ser que apareça uma figura diferente, pode ser um trapézio. Então, preciso ter atento em relação a essas questões. Então, vamos ter aqui base vezes a altura sobre 2. Então, o excedente do produtor será igual. Qual é que é a nossa base? Nossa base é a mesma, é de 3.000, porque a figura é mais ou menos aqui. 3.000 vezes a altura. A altura será esta diferença aqui. 30 por 20, que dá 10 nesse caso. Então, sobre 2. Então, o excedente do produtor será igual. 300 vezes 10 dá 3.000. Se notarmos, esse é o mesmo cálculo. Então, quer dizer que o excedente do produtor é de 15.000. Então, notamos que a diferença do excedente do consumidor e do produtor nos deu o mesmo valor. O que nós vamos fazer em seguida? Vamos calcular o excedente total. O excedente total será igual ao excedente do consumidor mais excedente do produtor. Então, o excedente total será igual a 15.000 mais 15.000. Isso que vai nos dar 30.000. Então, calculamos aqui e nos deu 30.000. Então, espero terem percebido. Vamos em seguida perceber como é que a variação do preço afeta as quantidades procuradas ou as quantidades ofertadas. Já não temos espaço aqui, então faça um sprint rapidamente para que eu possa apagar uma parte e continuarmos com a nossa aula. Então, suponho que já tenha feito um sprint. Vamos apagar um pouco essa parte aqui. Apagar um pouco essa parte. Certo. Ok, acabamos apagando a nossa figura, mas suponho que já tenham copiado. Suponhamos que há uma variação do preço de equilíbrio. O preço sai de 30 para 35. O que vai acontecer com as quantidades ofertadas e as quantidades demandadas? Então, aí basicamente pegamos esse 35 e substituímos nas duas funções. Então, vamos ter o quê? Teremos QD é igual a 12.000 menos 300 vezes 35. QD será igual a 12.000 menos 35, ou 300 vezes 35. Vamos pegar aqui a nossa máquina. 300 vezes 35, isso vai nos dar 10.500. Então, vamos ter aqui 10.500. Então, QD será igual a 10.500 menos 12.000. Menos 12.000. Isso vai nos dar 1.500. Então, para dizer que as quantidades ofertadas, demandadas, aliás, são de 12.000. Agora vamos calcular qual é que serão as quantidades ofertadas. Então, vamos ter QS é igual. Vamos substituir 300 vezes, no lugar do preço, vamos substituir com 35 menos 6.000. Podemos efetuar este cálculo de uma única vez com recurso à máquina. 300 vezes 35 menos 6.000. Vamos ter o quê? 300 vezes 35 menos 6.000
Isso nos dá 4.500. Vamos perceber que quando as quantidades ofertadas são maiores que as quantidades procuradas, há excesso de oferta. Dizemos que é o excesso de oferta. Por que é o excesso de oferta? Quando há uma variação do preço, ou seja, quando o preço de equilíbrio aumenta, isto vai causar um aumento das quantidades ofertadas. Se eu sou um vendedor de um certo item, ou um telemóvel, ou pode ser um produto qualquer, sou um vendedor desse tal produto, e acontecer que há uma alteração no preço, o preço aumenta, o que eu irei fazer? Estarei motivado porque os níveis de lucro tenderão a aumentar. Logo, começo a aumentar as quantidades de oferta, começo a produzir mais. E caso contrário, se o preço reduzir, sentirei-me um pouco desestimulado e vou reduzir as quantidades de oferta. O mesmo acontecerá com as quantidades demandadas. Sempre que há uma variação do preço, no sentido do preço aumentar, o que vai acontecer é que os consumidores vão comprar menos, porque o seu poder de compra vai ser reduzido e não se sentirão tão estimulados a comprar, ou poderão procurar produtos substitutos. Então vou reduzir a oferta ou vou reduzir a procura por este bem para procurar bens alternativos para poder compensar este aumento do preço. Bom, tendo feito este exemplo, espero ter percebido, vamos partir para um último exemplo. Deixa-me apagar o nosso quadro aqui. Vamos partir para um último exemplo, um pouco diferente, só para termos uma compreensão plena. Suponhamos que, apaguei o tema, mas o importante é que já ficou. Temos uma função QD é igual a 475 menos 50p e QS é igual a 25p mais 25. Já está identificado qual é que é a função procura, qual é a função oferta, até porque já havíamos explicado que a função da procura tem um coeficiente angular negativo e a oferta tem um coeficiente angular positivo. Podemos identificar porque na primeira função o coeficiente angular aqui é negativo, na segunda aqui é positivo. Então a função da procura e oferta estão aqui definidas de forma específica. Então vamos calcular as quantidades que equilibram este mercado. Então vamos ter o que? 475 menos 50p, que é a nossa função da procura, é igual a 25p mais 25. Então, o que fazemos? Vamos agrupar, né? Vamos ter 25p mais 50p é igual a 475 menos 25. 25p mais 50p dá 75p igual a 475 menos 25, isso vai nos dar 450. Vamos fazer essa conta. 450 dividido por 75, isso é igual a 6. Opa, esqueci-me de isolar aqui, mas o preço é de 6. Então, já temos o preço de equilíbrio. Vamos calcular as quantidades que equilibram este mercado. Vamos ter quantidade será igual a 475. Substituindo uma das funções, o resultado será o mesmo. 50 vezes 6. Então, as quantidades será igual a 475 menos 50 vezes 3, sabemos que vai dar 300. Então, as quantidades serão de 475, pega na tua máquina aqui, menos 300. Isso dá 175. Então, temos aqui 175, está muito embaixo. Já temos os preços e as quantidades que equilibram este mercado. Em seguida, vamos representar graficamente para calcularmos o nosso excedente. Então, representação gráfica disto, como é que fica? Essas letras aqui também não estão bem alinhadas. Representando as duas funções graficamente, teremos o que? Teremos aqui o eixo das quantidades, aqui o eixo preço. Então, vamos começar com a nossa função da demanda, que é sempre negativo. Então, na função de demanda, vamos calcular as quantidades, o preço, aliás, quando as quantidades são de zero.
Então, só pegamos a função demanda e igualarmos a zero. Vamos ter o quê? 475 menos 50p igual a zero. Então, vamos ter 50p é igual a 475. Então, o preço será igual a 475 dividido por 50. 475 dividido por 50, 475 dividido por 50. Aqui vamos ter 9,5. Então, vamos ter aqui 9,5. Agora, as quantidades não são tão relevantes, mas até que podemos calcular, se calhar poderemos precisar de exercício. Então, as quantidades, se o preço for de zero, serão de 475, porque só colocamos aqui P0, então as quantidades serão de 475. Faremos o mesmo para a função oferta. Então, para encontrarmos o preço, é só pegarmos a função e igualarmos a zero. Então, vamos ter 25p mais 25 igual a zero. Então, vamos ter o que? 25p é igual a menos 25. Passando de lá, muda decimal. Então, p será igual a menos 25 dividido por 25. P será igual a menos 1. Opa, tivemos aqui o preço igual a menos 1. Então, quer dizer que a nossa função vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Mais ou menos desse jeito aqui, porque o menos 1 fica aqui. Então, vai ficar mais ou menos, deixa lá, tentar escrever bem. Fica mais ou menos desse jeito aqui. Então, por menos 1 coincide aqui. E aqui temos os preços e as quantidades de equilíbrio. Então, quer dizer que o preço está um pouco abaixo, o preço de equilíbrio está um pouco abaixo. Temos aqui 6. E as quantidades são de... Vamos calcular, já temos as quantidades de equilíbrio, aliás, que é de 175. Agora, falta-nos descobrir as quantidades quando o preço é zero. Quando o preço é zero, as quantidades são de exatamente... É só colocarmos o preço aqui, o zero aqui, vamos ter o que? 25. Então, isso aqui vamos calcular o excedente do consumidor. Já representamos graficamente, agora vamos calcular o excedente do consumidor, que é esta, vamos dizer que é esta área aqui. Então, o excedente do consumidor, vou tentar reaproveitar esta parte. O excedente do consumidor será igual a base vezes a altura por 2. O excedente do consumidor será igual. Ok, deixa eu afastar um pouco aqui. O excedente do consumidor será igual. Qual é que é a nossa base? A nossa base é 175, esta região aqui. 175 vezes a nossa altura. Nossa altura será esta diferença de 9,5 por 6. Então, vamos fazer 9,5 menos 6, isso vai nos dar 3,5. Então, temos aqui 3,5 dividido por 2. Então, vamos fazer o cálculo de forma direta. 3,5 vezes 175 dividido por 2, vamos ter 30 ou 306,25. Estava aqui a ver bem. 306,25. Esse não é o excedente do consumidor. Agora vamos calcular o excedente do produtor. Para o excedente do produtor, vamos perceber que o excedente do produtor é esta figura aqui, que já não é um triângulo, se nós percebermos. A figura já não é um triângulo. Que figura é esta? Escreve aí nos comentários. Que figura é esta? É um trapézio. É um trapézio. Então vamos calcular a área do trapézio. Então, já que não temos espaço, deixa-me apagar. O excedente do produtor é a área do trapézio. Então, o excedente do produtor... Opa, escrevi num sítio errado. Então, o excedente do produtor será a área do trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Então, o excedente do produtor será igual. Qual é a nossa base maior? A base maior é esta região aqui, que sai de quê? De 0 até 175. Então, vamos ter o quê? 175
mais base menor, esta região sai de 0 a 25 neste caso. Então vamos ter o quê? 25 sobre 2 vezes a altura. A altura é esta região aqui. Então daqui para aqui, que é igual ao quê? Igual a 6. Então vamos ter 6. Então o excedente do produtor seria igual a 175 mais 25. Então vamos fazer 175 mais 25. Isso dá 200. 200 dividido por 2 dá 100. 100 vezes 6. Ok, vamos primeiro vamos efetuar o cálculo desta fração aqui. Então, 100, ok, 200. Primeiro vamos fazer de forma faseada só para poderem compreender. 200 por 2 vezes 6. Então aqui já podemos fazer tudo em simultâneo. 200 por 2 dá 100. 100 vezes 6 dá 600. Então este aqui é o nosso excedente do produtor. Espero terem percebido. Se não entenderam ou não compreenderam, coloquem aí nos comentários qual é que é a vossa dúvida, vou esclarecer. E muito obrigado por terem estado aqui conosco e tchau!